Estamos ao vivo no Facebook. Já tá ao vivo? Exatamente 8 horas. Já estamos ao vivo. 8 horas. Pontualmente. Vou colocar aqui no meio aqui pra Juliana aparecer também. Vamos lá. Fala mais você, já, pra ficar mais centralizado, assim. Eu fico aqui mais de cantinho. Esse aqui que vai patrocinar, hein? Tá. Vamos lá, gente. Boa noite. Vou esperar um pouquinho. Acabou de dar 8 horas, né? Vou esperar um pouquinho. Hoje a gente vai fazer uma live mais direta mesmo, né? Já faz um tempinho que a gente não faz. E deixa eu só entrar aqui no Instagram. Olha lá, pronto. Já estamos aqui ao vivo no Face, no Instagram. Pessoal, eu não vou enrolar muito aqui. Vamos ser mais direto hoje, tá? A nossa ideia é fazer uma live. E o Márcio tá aqui comigo. A gente vai ficar assim, como a gente tá ao vivo no Facebook e no Instagram, pra ficar mais centralizadinho, assim. Então eu vou ficar aparecendo um pouco mais, mas aí a hora que o Márcio vier falar, ele aparece um pouquinho, tá bom? Então, assim, o que acontece? Esse ano, apesar de toda a questão da pandemia e tudo mais, foi bem intenso, assim, de trabalho pra gente, graças a Deus, né? E a gente começou a perceber que teve uma mudança na cabeça, né, das pessoas, principalmente o público mais velho, né, voltado a se cuidar mais. Eu acho que, assim, todo mundo refletiu um pouco sobre prioridades, sobre saúde e tudo mais. Então, a gente começou a atender um público mais velho, né, assim, eu particularmente atendia muito caso antes de lente de contato, estética, e isso mudou um pouquinho esse ano, né, a gente ficou com um público um pouco mais velho, e muito voltado para implante. Porém, a gente sabe que implante não é só uma coisa para um público mais velho, é para qualquer pessoa que teve uma perda dentária, tá? Às vezes uma pessoa nova pode ter perdido um dente por acidente, enfim, por algum problema, tá? Mas o nosso foco hoje é falar sobre o processo de substituição das dentaduras, tá? Das próteses totais, pelas próteses protocolo, tá? Que a gente notou um aumento considerável, né? Sim. Na busca por esse tipo de procedimento, principalmente esse ano, tá bom? A gente acredita que é uma mudança, assim, realmente que a pandemia trouxe, né? De reflexão mesmo, da gente tentar cuidar mais da nossa saúde, da gente tentar viver melhor, tá? Então, a gente resolveu falar um pouco, então vão ser 10 tópicos aqui, mas a gente vai falar de forma bem direta, de todo um passo a passo que a gente considera importante na decisão, tá? No processo, pra gente fazer essa substituição, como que funciona, né? Qual que é o primeiro passo, e aí a gente vai tirando algumas dúvidas, beleza? E aí, gente? O pessoal tá conseguindo ouvir bem? Tudo certinho? Tranquilo? Sinalizem aí qualquer coisa, tá? Se quem tiver dúvida, pode mandar. A gente vai seguindo um ritmo aqui, tá? Mas qualquer coisa no final a gente para e a gente esclarece essas dúvidas, beleza? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto ali, né, pra gente, nesse processo de substituição das próteses, é que, assim, geralmente a pessoa que usa dentadura, ela tá, assim, há muitos anos, tá? É difícil, assim, a pessoa... eu perdi o dente, eu coloquei a prótese ano passado e eu já quero fazer implante. Geralmente, a maioria, tá? Vamos colocar assim, 80%, 90% são pessoas que usam as próteses há muitos anos. Elas perderam o dente por N motivos, né? Alguns por trauma, outros porque
na época foi feito assim, não tinha condição de fazer outra coisa, enfim. Problema periodontal, né, que é quando os dentes amolecem, isso é muito comum. E aí o que acontece? O que a gente vem notando? Que esse processo inicia-se, né, com uma tomada de decisão. É uma coisa meio simples, assim, mas é quando a pessoa dá aquele basta, sabe? Tipo, eu não quero mais isso daqui, eu quero poder comer com segurança, eu quero poder ter um sorriso mais bonito, eu quero poder sentir o gosto dos alimentos de novo, eu quero ficar mais segura, eu tenho vergonha da minha família, que a minha família, às vezes, né, o pessoal fala, né? Tipo, meu marido, minha esposa não sabe que eu uso prótese, enfim, fica dependente de cola, sabe, de fixador. Então, essa tomada de decisão, eu acho que já é o primeiro passo, né, de você falar assim, caramba, eu mereço mais, né, eu mereço ter mais qualidade de vida. Então, por isso que a gente percebeu esse movimento esse ano, sabe? E tá muito associado à questão de saúde, de qualidade de vida, que a questão da pandemia despertou isso em muita gente, né? Um autocuidado maior, tá? Então, essa questão de você merece isso, eu acho que isso daí, gente, é primordial. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue dar conta de mais nada, né? Então, assim, se você não consegue cuidar da sua família, você não consegue, às vezes, trabalhar direito. Tem muita gente que a gente vê que a máscara tá sendo um amuleto pra pessoa. Isso é triste, tá? Porque a pessoa fala, agora eu tô de máscara, beleza, ninguém tá vendo meu dente, ninguém tá vendo que eu uso prótese, ninguém tá vendo meu dente da frente quebrado, né? Então, olha a que ponto chegou, né? A máscara virou um amuleto, sendo que a gente deveria pensar assim, poxa, quando eu puder tirar a máscara, eu quero dar um sorriso bonito, né? Então, eu acho que, enfim, a gente vem notando esse movimento, tá? Então, essa questão de você merecer e você dar importância a você e à sua saúde, eu acho que é um grande passo, né? Posso falar uma coisinha? Pode. É uma coisa que a gente fala muito, que eu faço 90% de avaliações lá na clínica, lá, né? E a gente vê muitas histórias de pacientes, principalmente das mães, tá? As mães, elas cuidam dos filhos, cuidam do marido, cuidam da sogra, às vezes estão cuidando dos netos e não fazem o tratamento dentário delas. E eu sempre falo, vocês merecem muito mais do que isso, né? Vocês não merecem estar com uma prótese removível, vocês não merecem estar de dentadura, né? Porque vocês cuidaram de todo mundo e agora não é justo vocês ficarem abandonadas. E isso fortalece ainda mais a questão da vontade da pessoa querer realizar o tratamento com as próteses sobre implantes. Então, quando a gente mostra o quanto é possível e a gente trabalha aquela coisa interna lá, que às vezes aquela mãe, aquela pessoa tem aquela coisinha, aquela mágoa interna que só ela sabe, né? E a gente consegue despertar esse interesse e elevar a autoestima da pessoa. Isso é muito gratificante, tá, gente? Bom, e aí uma segunda coisa que eu acho eu acho que talvez seja o passo mais importante aí, né, nessa questão da tomada de decisão aí, é você buscar um profissional, uma clínica que você se sinta bem, né? Porque assim, a gente fala isso para os pacientes. Tem uma pergunta, assim, que a gente recebe que às vezes me parte o coração, assim. Mas é tipo, o pessoal, além de perguntar preço e tal, mas assim, mas eu quero saber mais ou menos quanto é, porque se eu não souber quanto é, eu nem perco meu tempo, nem vou aí, né? Eu falo, caramba, é assim que você lida com a sua saúde, né? Imagina com o resto, né? Imagina como que não é, assim, a vida como um todo de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, né? Então, assim, essa busca por um profissional, eu acho que não é só uma questão de preço, né? É uma questão de você se identificar ali, né? Porque você vai confiar a sua saúde. É um investimento? É um investimento, né? Tem tratamento que é rápido e tem tratamento que pode levar 1, 2 anos. Para implante, vamos colocar 1 ano, pode chegar até 1 ano. Existem várias consultas, né?
Enfim, e é uma confiança muito grande, né? É um tratamento que você faz uma vez para durar muitos anos ou a vida toda, dependendo, né? Então, assim, fora que é, é um casamento. Por quê? Porque você tem uma manutenção, não é porque você foi lá, colocou os implantes, colocou a prótese e tchau, né? Então você tem uma manutenção que tem que acontecer a cada 6 meses. Essa manutenção requer esse cuidado, esse acompanhamento. Então, tem paciente que a gente vê a cada 6 meses, a gente vai, tira a prótese, higieniza, vê como que tá. Isso faz com que o tratamento tenha muita longevidade, né? Então, assim, não dá para escolher uma clínica que às vezes a gente recebe pacientes que estão nessa situação, né? Ah, eu estava tratando na clínica tal, só que cada vez que eu vou lá é um dentista que me atende. Cada vez que eu vou lá, me enrolam, me falam alguma coisa. Então, assim, às vezes o barato sai caro, tá? Eu não tô querendo aqui justificar preço nem nada, mas eu acho que, assim, às vezes vale mais a pena você se identificar com o profissional, com a filosofia dele, com o ambiente e tudo mais, porque é um lugar que você vai ficar. Então, assim, é mais ou menos assim, você vai comprar uma casa, sabe? Você vai comprar uma casa num bairro que você não gosta, num prédio que você não gostou, que sei lá, você vai morar ali, né? Então você tem que se identificar com a sua vizinhança, com o ambiente como um todo, né? Então é mais ou menos assim um tratamento a longo prazo. Você precisa se identificar com o ambiente, com o profissional, com a equipe, sentir confiança, tá? Porque ali você vai passar boas horas ali, né? E grande parte desse sucesso tem a ver com essa dedicação, tá? Tanto do profissional quanto do paciente. Tem também uma coisa que eu gosto de falar para vocês. Acabei de ver, né, que a Laís, que está morando nos Estados Unidos, ela entrou aí. Laís, eu vou dar o depoimento, né, da sua vovó, né? A dona Joana, eu falo para todo mundo que a dona Joana é a nossa vovó propaganda, né? Ela é uma senhora de 83 anos, né, que ela se permitiu, né, e confiou no nosso trabalho, fez os implantes e depois colocou a prótese, né, sobre implantes, a dentadura fixa sobre implantes. E ela Ela vai bonitinho, né? Ela faz a manutenção direitinho. hoje ela tá com 84 anos, tá super bem, saudável, tá podendo comer tudo. Isso é realmente gratificante, porque ela viveu quantos anos da vida dela É. com um par de E, dentaduras, e né, logo Ju? depois que a gente terminou o tratamento dela, ela foi para os Estados Unidos, né? Visitar a Laís, estava morando lá, enfim. E ela ficou muito realizada com isso, né? Imagina, gente, aí que tá. A vida não acabou, ela tá curtindo, ela é super alto astral, né? Ela come bem, ela vai viajar, sabe? Ela fala bem, ela é toda fofinha, se cuida, vaidosa. Então é isso aí, né? Ela vai viver muito tempo ainda, tem muito tempo pela frente, e vai viver bem, né? Isso que é mais importante. E essa coisa de você se dar bem, sentir bem na clínica, onde você faz o tratamento, ela é fundamental. A gente tem esse jeitinho mesmo de ser. Nós somos bem assim, transparentes, tentamos fazer tudo de forma bem honesta, né, com todos vocês. E a gente tem a honra de ter o nosso padrinho de casamento, o Dr. Alexandre. Ele é nosso implantodontista. Então é uma pessoa de extrema confiança. Quem vai na clínica sabe, né? Eu vendo ele, né, como o melhor implantodontista ali do bairro, porque realmente é uma pessoa que não vai me deixar na mão, né? Esses dias aí ele estava com o dedo machucado, ele foi lá, Ainda operou todo tá, né? mundo, né? E às vezes isso acontece nas outras clínicas, né? Que o paciente fica abandonado, o dentista troca, né? Porque ele é um dentista terceirizado. E toda vez que você vai lá, como paciente, tem um dentista novo para te atender. E isso é péssimo, a gente sente mal, né? Tá bom? Aí o tratamento não anda também, né? Porque, enfim, não tem que ter uma sintonia da equipe, né? Ó lá, ele tá mandando abraço. Ó, a Ale tá mandando abraço. A Laís também, ó. Obrigado, tá, Laís? Obrigada, Laís. Parabéns pela bebê. Estamos gravidinhas juntas. Bom, gente, então vamos lá. Terceiro item aqui é a questão de exames, planejamento. Então, assim, isso a gente fala sempre, né? A gente não inicia nenhum tratamento sem pelo menos uma radiografia inicial. Agora, quando é implante, a gente não inicia, não, enfim, não bate o martelo, não opera, principalmente sem tomografia,
tá? Então, assim, é um exame um pouco mais complexo, né? Mas ele dá a real dimensão, né, de altura e largura óssea e qualidade óssea também. Então, assim, é muito importante, porque quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente já sabe certinho qual que é o tamanho de implante ideal para colocar naquele seu espacinho que está faltando o dente, né? Então é uma coisa assim, extremamente personalizada e faz com que a gente tem no exame antes, a gente planeja toda a cirurgia antes, né? E faz com que na hora a cirurgia seja muito previsível. Então, assim, a gente não tem tanta intercorrência. Óbvio, gente, lidar com o ser humano acontece, mas assim, isso faz com que as cirurgias sejam mais rápidas, mais previsíveis, sejam menos doloridas, tá? Por quê? Porque você já planejou tudo o que vai acontecer antes. Isso é possível graças à tomografia, tá? Então é muito importante a gente ter esse exame aí, tá? Sem ele a gente não consegue enxergar o que tá por dentro aí. Eu falo nas avaliações, gente, que a tomografia é uma coisa inegociável. Todo paciente que vai fazer implantes precisa sim fazer a tomografia. E outra coisa que a gente não abre mão é qualidade, né? Então isso é uma outra coisa também que é inegociável no nosso tratamento com os pacientes da ginecologia. A gente não vai promover um desconto para colocar uma coisa pior na sua boca. Jamais, tá? A gente vai fazer as coisas com qualidade, vai fazer o exame tomográfico. Eu sempre cito o exemplo que nenhum neurocirurgião vai te operar sem exames, né? A gente também não vai submeter você a um risco, sendo que a gente pode preventivamente evitar isso, tá? Então isso é inegociável. E aí a gente tem aqui o depoimento da Rose, né? Que ela até fala que o valor do tratamento é nada diante do resultado final, né? Então ela fez um tratamento com a gente, né? A Rose ficou lindinho, Não, né? O caso dela, né? E ela é uma fofa também, né? A gente virou amiga, né, Rose? A gente vira amiga de todos os pacientes, gente. Ai. Mas não, realmente, assim, é um caso que a gente conseguiu resolver com lente de contato, né, com porcelana. Era uma paciente, a Rosa é uma mulher muito bonita, vaidosa, né, tinha um sorriso super bem cuidadinho, mas faltava aquele toque, né, pra ficar mais bonito. Sempre dá pra melhorar. E aí ficou bem legal. Obrigada. Obrigado, Rose. Bom, e aí, assim, um quarto item, né, é que a gente tem essa situação, né, tem quando precisa de enxerto, que é o que tantas pessoas temem por isso, né. É assim, gente, a questão do enxerto é quando a gente não tem a quantidade óssea suficiente para colocar um implante, tá? Por mais que a gente tenha implantes tamanhos menores, mas às vezes não é suficiente mesmo, tá? Então, para a gente garantir que o dente vai ficar ali, vai ficar firme, né? Que você vai conseguir ter uma qualidade mastigatória boa depois, a gente precisa colocar um implante de um tamanho num tamanho mínimo. E quando a gente não tem osso suficiente para isso, a gente tem que recorrer aos enxertos, tá? A gente descobre isso através da tomografia. E assim, gente, já foi algo complexo. Então, vamos desmistificar o enxerto, né? Hoje em dia, existem materiais que são artificiais, só que eles são super compatíveis com o nosso corpo. Igual quando a gente precisa colocar pino na coluna, no joelho, enfim. E aí o que acontece? Esses materiais, eles estimulam, né, o nosso organismo a formar osso no local e tudo mais. Então é lógico que cria-se uma etapa a mais, né, é uma cirurgia a mais, vai encarecer um pouquinho o tratamento, vai demorar um pouquinho mais, só que não é nada demais, assim, antigamente eram cirurgias mais complexas e tudo mais. Hoje em dia, vem pra cá que tô aparecendo tua orelha, tá engraçado aqui. Apertadinho. Então, hoje em dia, os enxertos eles estão aí para facilitar a nossa vida, sabe? Então, se precisar, gente, encarem como é uma etapa a mais para eu chegar onde eu quero, né? E tudo bem, tá? Isso daí é uma consequência de um período longo que a gente ficou sem o dente ali, enfim, tá? Não é todo mundo que precisa, a maioria realmente não precisa, tá? Mas quem precisa não é nada de outro mundo. Já foi muito pior e hoje, graças à tecnologia que a gente tem e tudo mais, é algo muito mais tranquilo, tá? Então, assim, vamos parar de colocar minhoca na cabeça que o enxerto é uma coisa de outro mundo. Ah, é porque a tia da minha vizinha fez e, nossa, não sei o quê.
Gente, é o que eu falei, já foi pior, tá? Antigamente isso daí era feito no hospital e tudo. Hoje em dia tá mais tranquilo, tá? Então a gente tem alternativas, enfim, tem que ser estudadinho, mas não é nada de outro mundo, tá bom? Eu sempre digo assim também, essa história, porque eu conheço um fulano que fez enxerto e doeu demais. É, às vezes as pessoas levam uma história como uma verdade única, né? Sendo que teve 10 pessoas que fizeram e não tiveram problema, né? E a pessoa conhece uma pessoa e essa pessoa teve a infelicidade de não dar certo, né? Ela leva isso como uma verdade, né? Então, às vezes, quando a gente coloca alguns casos de relatos clínicos dos nossos pacientes, isso encorajam muito, muito aquelas pessoas que estavam na dúvida, né? Que estavam querendo sonhar em colocar a prótese, né, fixa sobre implantes, mas o medo, o achismo domina nesse momento. Então, vocês têm que consultar um profissional, né, de qualidade para tirar todos esses mitos, igual agora a doutora Juliana comentou, tá bom? E, assim, a questão do tempo, né, é relativo, tá? Então, assim, tem casos que a gente faz carga imediata, que é uma situação que tem toda a parte de planejamento antes e tudo mais, mas entre cirurgia e prótese é na mesma semana. Você já sai com os dentes prontos ali. Agora, esses casos de carga imediata, eles não são a maioria, né? Não é a nossa rotina. Então, para fazer a carga imediata, a pessoa precisa ter uma qualidade óssea muito boa, uma quantidade óssea muito boa. Infelizmente, a maioria não tem, tá? Por quê? Porque deixa passar muito tempo, né? Fica ali muito tempo sem os dentes e tudo mais. Então, existe essa situação sim, só que tem que ser analisada cada caso individualmente, né? Geralmente, o tempo entre colocação de implante e espera para que cicatrize, para que fique tudo bem, geralmente leva 3, 4 meses, tá? Hoje em dia, a gente já tem no mercado implantes que funcionam mais rápido, cicatrizam mais rápido. Mas também tem a sua indicação, tá? Então não é todo mundo que vai valer a pena investir um pouco mais e colocar esses implantes mais tecnológicos, tá? Não é bem assim, eu quero esse que fica rápido. Não, calma, a gente tem que analisar cada caso de forma individual, tá? Mas tem caso que a gente recorre a esses implantes que tem indicação, enfim, tá? Então, existem implantes mais rápidos, né? A média normal é 3, 4 meses. E existe também a situação da carga imediata, tá? Agora, tá bom, eu não consigo fazer a carga imediata, não é indicado para o meu caso, e aí? Aí a gente confecciona uma prótese provisória, tá? Que vai ficar aí com você até o período final ali, até a gente chegar na fase da prótese definitiva, né? E pronto, e vai ser uma prótese que vai funcionar, que esteticamente vai ficar legal para aquele período, tá? Às vezes a pessoa já tem uma prótese que tá ok, então ela continua com a dela até passar pelo período de cicatrização, tá? Ninguém vai ficar aí. A não ser quando é um dente lá do fundão, assim, a pessoa perdeu um dente só lá no fundo, já tô sem, vou ficar sem. Tudo bem, mas não necessariamente a pessoa precisa ficar sem os dentes nesse período, tá? Principalmente falando de prótese protocolo, que é aquela prótese inteira, tá? Vou pegar aqui um modelinho. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem uma prótese que pega a boca toda, impossível ficar sem, né? Então, a gente confecciona, às vezes, uma prótese provisória que vai ficar aí até o período de cicatrização. Ou, se for indicado, a gente trabalha com a carga imediata. A pessoa fica sem ela coisa de poucos dias, sei lá, 2, 3 dias no máximo, e aí ela já recebe a prótese definitiva, tá? Quer falar alguma coisa? Não, eu vi que tem bastante gente comentando, né? Tem a Carla, tem que mandar um beijo pra Carla Siqueira, que a gente adora ela, conheceu o filhinho dela. E a Tami também, ela comentou, né, que ela tá procurando um profissional qualificado. Espero que você goste dessa live, tire suas dúvidas. E aí você pode também mandar, como você está assistindo aqui pelo Instagram, pode mandar direct que a gente vai respondendo depois ao longo do dia de amanhã, tá? Toda a família do Ale, a doutora Alexandre também está assistindo aí, a Ana, a Bia, a Gigi, manda um beijão. Ó, o Diego tá perguntando aqui, quanto à retração de gengiva? Diego, aí acho que você tá perguntando em relação a quê? Você tem o dente, tem retração de gengiva
ou você tem implante, tem retração, e tentar ser mais específico, mas a retração de gengiva a gente precisa avaliar direitinho, né? O que tá causando primeiro, é importante saber o que tá causando, tirar essa causa, e tem forma de tratar, tá? Dá pra fazer enxerto de gengiva, igual eu falei do enxerto ósseo, dá pra fazer enxerto de gengiva, mas o importante é saber a causa, porque se a gente não trata a causa da retração, ela volta, tá? Você faz um tratamento e ela continua ali, tá? Então, retração de gengiva é importante diagnosticar a causa. Se for associada à falta de dente mais retração, não tem o que fazer, porque quando a gente perde os dentes, o osso começa a atrofiar, a gengiva acompanha, tá? Então, se você tem falhas dentárias, a gengiva vai atrofiar também junto com o osso, não tem o que fazer. A única forma da gente controlar isso é repondo o dente. Ah, então. Bateu, então ele falou que foi trauma, gente. Então ele bateu, Não, né, mas e colocou e uma colocou a prótese prótese. móvel. Você perdeu o dente, né? Então, você perdeu o dente, o osso atrofia, tá? Pensa numa pessoa cadeirante. Ela não usa as pernas, tá? Ela não usa a perna dela atrofia, a musculatura atrofia. O osso vai atrofiando. Então, você vai perdendo o osso, você vai perdendo a gengiva também. Como que a gente reverte isso? O ideal, a prótese móvel, a ponte, ela não vai controlar essa perda óssea, você vai continuar perdendo. O ideal é partir pro implante mesmo, tá? E aí a gente tem que avaliar como a gente vai repor esse volume aí, tá bom? De gengiva. Mas tendo osso, a gente consegue fazer o implante, né? E depois faz a reabilitação protética, nem que seja com uma gengiva artificial, isso tudo Ou você enxerto consegue gengival. se livrar dessa Mas prótese assim, móvel. a ponte não vai controlar a sua retração, tá? O implante, por que ele consegue dar uma parada na perda óssea? Porque ele tá ali fixo, ele devolve uma função ali pro osso, tá bom? Então, quando a gente põe implante, aquela região para de ter perda óssea, tá? Estabiliza melhor, né? Tá? Vamos lá. Acho que você pulou aqui. Ah, não, tá certo. Sobre os materiais, tá? Então é um outro ponto interessante para ser avaliado. Gente, assim, é difícil a gente falar para vocês, o implante da marca A, o implante da marca B. Vocês não entendem, tá? Se vocês derem um Google aí, vocês podem até ter uma noção de quais são as melhores marcas, tá? Em que a gente tem no mercado. A gente trabalha com uma marca nacional que tem uma super tecnologia, tá? Os implantes importados, eles já foram, assim, algo que a gente já trabalhou bastante tempo. Hoje em dia, a gente tem as marcas nacionais que estão muito boas, tá? A gente não vê mais necessidade de encarecer tanto o tratamento e partir para um implante importado, principalmente agora que o dólar está lá nas alturas. Então, graças a Deus, o Brasil é um país que tem uma tecnologia muito boa para implante, tá? Inclusive, o criador do implante, o cara que inventou o implante, ele era, né? Ele já faleceu, ele era europeu e ele decidiu, depois de um tempo, se fixar aqui no Brasil. E ele criou um instituto aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e ele acabou vivendo muito tempo aqui, fazendo pesquisa e tudo mais. Por quê? Porque a parte odontológica no Brasil é muito forte, tá? Por incrível que pareça, mundialmente é muito reconhecido, graças a Deus. Então, a gente tem ótimas empresas aqui, tá? E a gente trabalha com uma empresa muito parceira e que atinge todas as nossas necessidades, tá? Então, é carga imediata, é o implante do dente da frente, é um caso que a gente tem que usar um implante que vai cicatrizar mais rápido. Enfim, eles atingem todas as nossas necessidades. Agora, o que é importante para vocês saberem de material, tá? Assim, que a gente tem essa facilidade aqui no Brasil, graças a Deus, tá? Então, assim, já caiu um pouco essa coisa de ser importado e tudo mais. Que hoje a gente tem uma gama de implantes que supre várias necessidades de vários pacientes, tá? E que a gente tenta, sempre na medida do possível, né, manter essa qualidade de material, porque isso faz com que dê resultado a longo prazo. Porque no começo tudo é flores, mas a longo prazo a gente começa a notar problema. Então a gente tem que trabalhar com uma marca legal. Então é o que o Márcio falou. A gente não negocia a qualidade dos materiais, né? A gente vai sempre buscar um material bom,
tá? Para oferecer para os nossos pacientes. As pessoas perguntam, ai, e sobre rejeição? Geralmente, assim, o índice de rejeição é baixo, tá, gente? Tipo assim, de 100 pessoas que fazem, 5 vão ter problema, tá? Então, é baixo. Vamos ser bem calculistas. Geralmente, os problemas de rejeição, eles estão associados, assim, a algum problema do sistema do corpo do paciente, né? Às vezes é um paciente diabético e tudo mais. Eu sempre cito exemplo de uma paciente que a gente atendeu, que ela fez os implantes, e aí, logo depois, ela passou por um período, assim, que o marido dela faleceu, ela entrou em depressão, aí ela teve anemia, aí o cabelo dela caiu muito, mas tipo assim, sabe que é você perder mais da metade do cabelo, assim, né? Caiu muito, dava pra ver que ela tava perdendo o cabelo. Imagina o quanto isso desregula o corpo de uma pessoa. Aí o que aconteceu? Ela perdeu alguns, acho que ela fez tipo um 6 e perdeu 2, sabe? Mas tinha uma explicação por trás disso. Aí a gente pediu pra ela buscar ajuda médica. Ela já tava, né, fazendo tratamento médico e tudo mais. Quando ela melhorou, a gente refez a cirurgia e depois deu tudo certo, tá? Então, assim, se o nosso corpo não tá bem, nada vai funcionar, tá? Então, assim, um paciente que fuma muito, né? Um paciente que consome muita medicação, um paciente que já tá em processo de químio, radioterapia, enfim, existem tratamentos que judiam muito do nosso corpo. Então, são casos que a gente pode vir a ter problema, tá? Por isso que é importante a gente checar isso antes de fazer a cirurgia, né? Outra coisa que pode acontecer é algum problema na hora mesmo, tá? De alguma infecção, uma coisa assim. Um paciente acabou de fazer cirurgia, não higieniza direito a região, porque durante a cirurgia a gente toma todos os cuidados, né? É medicação antes, aí a pessoa fica toda encapotada, aí não sei o que, e aquilo a gente toma cuidado. Mas se a pessoa não tiver os cuidados logo no começo, ela também pode ter algum problema, tá? Então, assim, geralmente os casos, eles estão associados com algum fator do nosso organismo, tá? Ou algum descuido mesmo durante. Mas as chances de rejeição são muito pequenas, tá bom? Então, acho que quanto à questão do material, gente, isso daí é bem tranquilo, tá? É uma coisa que hoje em dia também a gente tem que agradecer a tecnologia que está nos ajudando. Certo? Você acabou respondendo a pergunta da Diana, que ela perguntou sobre rejeição, tá bom, Di? Espero que eu tenha respondido. Uhum. E também a gente tem que contar quantos implantes a gente fez esse ano, né? A gente fez implante pra caramba. E a gente teve só um caso esse ano de problema. E foi também um caso também associado a esses problemas emocionais, assim, sabe? Então, isso. Então, a gente não teve nenhum problema e na verdade, cirurgia, assim, essa né? paciente que perdeu, ela fez em 3 regiões diferentes da boca e ela perdeu um. Ela fez 4 implantes, só que 2 eram um do lado do outro, mais numa outra região, e em uma região específica ela acabou perdendo, tá? Então a gente acredita que somatizou problemas emocionais associados a uma região que tinha um osso um pouco mais frágil. Mais pobre, né? Tá? Mas ela já tá em processo aí de reverter. E a gente, pelo menos, assim, se o paciente perde implante logo, a gente repõe numa boa. E a gente até vai atrás de algo que possa melhorar, né? Vamos atrás de algum implante que possa funcionar melhor. A gente muda a estratégia aí, né? Pode acontecer, tá? Mas esse ano realmente a gente teve um caso. E então a rejeição ela é pequena, tá? A longo prazo, a gente pode ter problema se a pessoa não higienizar direito. Isso eu acho que é uma coisa importante para falar. O controle, porque né? a gente recebe alguns pacientes que às vezes já estão perdendo implantes que fizeram há 10 anos atrás, sabe? Por quê? Porque não higieniza direito. Do mesmo jeito que perdeu o dente, vai perder o implante, tá? Então, assim, o controle, depois que você faz, ele tem que ser bem rigoroso, tá? E a gente é bonzinho assim, mas na hora que dá bronca, te dá bronca, viu? Que o paciente sabe que tem que ir de 6 em 6 meses fazer a limpeza, a manutenção, mas não faz. E aí a gente vai lá e vai dar muita bronca em vocês também, puxar a orelha. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Thiago tá aí. O Thiago é o responsável pela confecção das próteses. Isso. Ele faz toda a parte laboratorial lá pra gente. O cara é parceiraço, super caprichoso. Ele é professor. Então, também, mas isso é importante falar, né? Ele... Porque isso aqui são os trabalhos dele. Então, a gente estava falando sobre qualidade. Isso aqui é material de qualidade, gente. Isso aqui tá solto, esse trem E aqui. assim, Aqui, ó, que todo... bonitinho.
toda uma questão de equipe, sabe? Porque a gente faz o planejamento, aí chega o doutor Alexandre e faz as cirurgias, tem o doutor Carlos Eduardo também que faz os casos mais complexos pra gente. Aí chega o Thiago ali, que faz toda a parte do laboratório da prótese. Tem a galera da Sim, que é a empresa que a gente trabalha, que são super ponta firme com a gente, tá? Assim, hoje mesmo eu fiz pedido para uma cirurgia que vai ser quinta-feira. Não, doutor, amanhã tá aí já. Então a gente, enfim, é toda uma equipe por trás disso, né? Tem as nossas estagiárias que cuidam das cirurgias, tem o doutor Fernando, que faz também a parte de prótese. Então, assim, esse trabalho em equipe faz com que as coisas aconteçam. Deixa eu só parar aqui para ver uma. Não vai passar, a Simone. Ela tem perda óssea, já perdeu vários dentes. Inclusive está com mais um dente mole. Tenho 51 anos e estou perdendo meus dentes. Fala aí, doutor Márcio. Então, Simone, isso é um problema que a gente chama periodontal, que acomete a raiz do seu dente, né? E que a gente tem que fazer esse controle. Tiver que extrai logo esse dente, porque ele vai estar perdendo cada vez mais osso nessa região e vai dar mais trabalho para a gente fazer os implantes. Então, não deixe isso para depois. Quanto antes você puder resolver, melhor, tá? Então, primeiro extrai esse dente, controla essa infecção, essa perda óssea, porque isso é uma doença silenciosa. Ela não dói um dente como uma cárie, né? Mas quando o dente começa a ficar muito mole na boca, a doença já está muito avançada. Então, a gente tem que ficar de olhos bem atentos, ok? E tem um relato da Alice também, né? Ela estava respondendo o comentário do Diego. Já tem 8 anos que nós fizemos os implantes dela, né? Verdade. Então, lembrando também, né, que a Alice, ela tinha uma limitação. Eu vou até, já que você pôs o seu nome aí, eu vou te citar, né? É diabetes, né? Então, muita gente pergunta sobre diabético, né? A Alice é diabética, a gente fez o controle tudo direitinho. Já temos, então, 8 anos, nem sabia que era tudo isso, de controle dos implantes realizados. Então, também isso é possível, tá, gente? Obrigado pelo depoimento. Assim, quando, no caso dela, em particular, né, a gente tinha uma limitação óssea também e a gente tinha diabetes. Então, assim, foi um trabalho de fazer o implante certo para a indicação dela, tá? Então, assim, não é, eu vou pegar aqui, vou abrir minha gaveta de implante, vou pegar e vou colocar. A gente fez um planejamento, a gente usou um implante que tinha uma tecnologia um pouco melhor, tá? Devido à questão da diabetes dela, que tinha uma espessura menor, porque ela tinha pouco osso. E, enfim, tem toda uma estratégia e tá aí, tá 8 anos aí, tudo certinho, deu tudo certo. O que a gente compra hoje em dia que dura 8 anos, gente? É difícil, né? É, isso aí. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui pra minha pauta aqui. É o 7 mesmo. É o 7? Tá. Eu deixo um jeito pra ela, mexe. Acho que agora é a hora que você tem que falar. Então vamos lá. Aí eu faço uma conta meio que de padaria para os pacientes, assim, sabe, gente? Tem muita gente que fala assim que, mas o tratamento é muito caro, é impossível para eu pagar, né? Tem muita gente, sabe, que é aposentado, que tem uma renda pequena e consegue fazer sim os implantes com a gente, tá? Então, uma conta que eu faço assim, eu vou fazer uma conta simbólica para facilitar minha vida, que eu sou dentista, tá? Não sou da área de exatas. A pessoa que tem 50 anos, por exemplo, né? Igual a Simone. Igual a Simone, 51, é verdade, ó. Hoje não. Semana passada atendi uma senhora, lá na região do nosso consultório, tem uma colônia de português muito forte lá. Atendi uma senhora de 91 anos. Ela foi sozinha pro consultório, foi andando ali e foi voltando no sol. Já é nossa paciente faz um tempinho, né? Então, digamos ali que você com 50 anos vai viver até os seus 90 anos de idade. São 40 anos. A gente sugere que vocês, pacientes, troquem, né, as próteses de 5 em 5 anos. Prótese móvel, né? Isso, é verdade, bem lembrado. Então, você divide os seus 40 anos que você vai viver até os seus 90 por 5, serão 8 próteses que você vai ter que trocar ao longo da sua vida, tá? Aí, por exemplo, se você fizer uma conta ali, que eu sou ruim de conta, vou pegar 8 anos vezes 1.500, que é um preço mais ou menos de uma prótese, assim, por exemplo. Você vai investir R$12.000 ao longo desses 40 anos. Imagina você chegando com uma sacola cheia de dentadura, cheia de ponte móvel, falando, doutor, tô cansado disso, né? Você
investiu 12 mil reais, sem contar na prótese de baixo. Se você for contar na prótese de baixo, você dobra isso para 24 mil reais, tá? Esperando que a gente viva ainda mais. E às vezes, você fazendo os implantes, você resolve a sua vida, entendeu? Com um custo acessível, a gente tenta fazer de todo possível, né? Mas essa é a conta que eu faço para o paciente, né? Porque tem uma pergunta que eu também faço, que durante a avaliação, que eu falo assim para o paciente: você percebeu que ao longo da sua vida, quanto mais tempo você tratou no seu dentista, pior você foi ficando? Aí a pessoa fica pensando, fala, nossa, é verdade, todo ano tem que fazer algum procedimento e nunca acaba, né? Então, você conseguindo fazer os implantes, você resolve sua vida, devolve função, devolve estética, devolve autoestima e você fica com um sorriso bonito, né? Sem ficar fazendo remendos, sabe? E além do que, eu acho que o mais importante, assim, a gente foi pensar a longo prazo, a durabilidade, né, dos implantes, da prótese sobre implante, ela é muito maior, né? Então, essa conta, no fim da vida, ela fecha com lucro, né, para os implantes. Mas eu acho que é questão também de você viver melhor, né? Porque você vai comer melhor, você vai, enfim, se sentir mais confiante. E tem também a questão que até o Diego comentou aqui, né, no início da live, falando sobre a perda óssea. Quanto mais a gente deixa passar isso, mais a situação vai complicar, né? Aí a gente, com o passar dos anos, a gente não só perde osso, como aparecem umas doencinhas também, né? Aí a gente vai ter, agora eu tô com diabetes. Agora eu tô tendo que tomar remédio para osteoporose. Não sei o quê. E isso vai dificultando o processo, tá? Então, a gente sempre fala assim, que enquanto você tem saúde, tudo vai ser tudo mais fácil, tá? Então, eu acho que essa conta aí, ela é importante. A gente não fala de jeito nenhum preço para o paciente, sem estar com o paciente pessoalmente, sem ver o paciente, tá? Tem casos que a gente não vai passar preço nem sem pedir exame, né? Porque às vezes existe um grau de dificuldade da nossa parte e é um compromisso nosso de falar para o paciente. E já pensou, eu falo uma coisa, na outra consulta tem que falar outra, né? Então, assim, é antiético da nossa parte. Então, a gente procura sempre respeitar. Quando é uma situação difícil, a gente vai pedir exame primeiro, vai explicar, para depois a gente tocar no assunto preço, tá? Lógico que pessoalmente, a gente consegue já ter uma ideia, consegue apresentar como que a clínica trabalha, até mesmo de viabilizar tudo isso, tá bom? Mas isso é importante a gente analisar, tá? É diferente, assim, de você comprar um produto, né? Então, eu vou comprar um celular. Quanto que tá? Putz, na Fast Shop tá tanto, lá na loja da Apple tá tanto, então tá bom, vou comprar em tal lugar. Cada situação é uma situação, tem situação que vai ser super tranquila, tem situação que vai ser bem mais complexa, tá? Tem a questão das necessidades do paciente. Então, tem paciente que tem uma busca, né, que a gente atende muita gente que, assim, a gente tá com um caso agora assim, né? Meu filho vai casar em março. A gente tem pouco tempo para resolver o problema que está se arrastando há 10 anos, né? Então, assim, essas situações, elas precisam ser pesadas, né? Quanto tempo você tem? Tem gente que o Márcio atendeu um senhor que está indo embora para os Estados Unidos, né? Vai ano que vem embora para os Estados Unidos. Vai em maio. Aposentar, tudo, os filhos já estão morando lá, vão embora. Então, a gente tem situações que tem um tempo apertado. E isso também influencia muito no planejamento, tá? Beleza, vamos seguir aí. Simone, então, ela falou que tem consulta dia 19, então eu te vejo lá dia 19, né? Seu pai vai lá, né? Faço questão de te dar um oi, né? Que hoje essa live seja bem benéfica, não somente para você, mas para muita gente, esclarecer muita dúvida, tá? A gente tá aqui, já tem 43 minutos de live, o tempo tá voando, mas a gente gosta de explicar isso para todo mundo, tá? Aí, pra gente conseguir aqui finalizar, tá? Eu acho que são 3 coisinhas importantes aqui. Estética. O pessoal fica, mas como que vai ficar? Como toda prótese, tá, gente? Independente se é lente de contato, enfim, se é uma prótese protocolo, o que vai ser, a gente prova isso antes. Então, assim, o paciente passa por um processo de prova e a gente vai vendo se isso tá bom, se tá de acordo e tudo mais.
Fora isso, isso é feito de acordo com o rosto da pessoa, com o tamanho dos outros dentes quando a pessoa tem, tá? Então, assim, a estética, ela sempre vai ser focada, lógico, ficar o melhor possível, mas que combine com a pessoa. Não é assim também, eu abro a gaveta, vou lá e coloco qualquer prótese na pessoa. É feito de forma personalizadinha, tá? Lógico, tem gosto, né? Então tem aquela pessoa que quer aquele dente branco, assim, super branco. Tem gente que já quer uma coisa mais discreta. Então a gente vai tentando seguir o gosto da pessoa, mas de acordo com o que realmente fique bom pra ela, tá? A questão de... Vai falar alguma coisa? Não, ia mostrar, na verdade, assim, que também a prótese sobre implantes, né? Você pega uma prótese superior, né? Igual essa que o Thiago aqui fez pra gente, né? Ela não tem o céu da boca, então isso te dá mais tranquilidade, você não fica aquela coisa no céu da boca, você vai sentir mais paladar, para falar é melhor. Então, essa diferença da prótese total, a dentadura, para a prótese sobre implante, ela é crucial, sabe? Que o paciente fala, não aguento mais esse negócio no céu da minha boca. Então, você vai ter a liberdade para falar e comer, sentir o gosto das coisas, né? E comer é muito prazeroso, né, gente? Então, você fazer esse investimento para sua vida, tipo, não tem preço que pague, literalmente, tá? Não é merchan, né, Ju? Então, assim, funcionalmente a gente tem essas vantagens, né? Dela ficar fixa, dela ser mais delicada, de você sentir melhor o gosto dos alimentos. O pessoal pergunta também quanto à higienização. Aí isso é complexo a gente falar sobre higienização assim, numa tela, tá? Mas a gente explica direitinho, precisa ser higienizado sim, tá? Tanto quanto os dentes. Tem outras, é higienizado de uma outra forma, tá? Mas a gente vai pessoalmente, quando o paciente está em fase de confecção da prótese, a gente já começa a explicar, já começa a orientar tudo direitinho, tá? Aí tem a questão da manutenção. Sempre tem que ser feito a cada 6 meses, no máximo, tá? Não tem desculpa. A gente fala assim, você compra um carro na concessionária, né? Vou deixar lá. Você compra um carro na concessionária, o carro tá zerado. Se você não fizer a revisão, você vai perder as garantias que você tem direito, tá? E mesmo quando você vai na revisão, às vezes tem uma surpresa, né? Sempre tem um negócio, não, tem que fazer aquilo, aqui. Então, assim, não tem como a gente falar pra você que você vai ter sucesso a longo prazo se você não fizer a manutenção. Principalmente se você não cuida direito da prótese, tá? Então, sem manutenção, a gente não consegue garantir um sucesso a longo prazo. É imprescindível. E além dos cuidados que você tem que ter em casa, tá? Então, lembra do carro, né? Enfim, você pode comprar um carro zerado. Se você sair, você comprou no fim de semana, você pegou o carro e aí você pegou e já bateu o carro. O carro já não é mais o mesmo, né? A prótese também. Então, se você não cuidar direitinho, e, né, então assim, você vai conseguir comer tudo? Vai, mas também não é pra inventar de comer, sei lá, um torresmo, sabe? Não é pra inventar de fazer coisas, abrir tudo com dente, né? Não é assim. Porque se você quebrar, já não vai mais ser a mesma coisa, tá? Como qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que você comprou novo e quebrou, gerou conserto, gerou manutenção, não é igual, tá? Então, a manutenção semestral, isso é muito importante. E, por fim, eu acho que só pra gente encerrar, a questão de dor e medo, tá? A dor, gente, é algo que a gente consegue controlar bem com medicação. Muito bem, sabe? Assim, tomou a medicação direitinho, seguiu os cuidados pós-operatórios, tudo certinho, é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo. A gente costuma falar, quem já tirou dente do siso, enfim, implante, geralmente ele é muito mais tranquilo do que fazer a extração, tá? Lógico que existem cirurgias mais complexas e tudo mais, mas assim, é muito tranquilo mesmo. Tudo é feito no consultório, raras exceções é feito em centro cirúrgico, mas hoje em dia a gente consegue fazer tudo no consultório odontológico. Mas eu também costumo falar, gente, que assim, tudo bem, o medo é um fator, mas a gente tem que pensar no resultado, né?
nas coisas positivas, na satisfação de você comer com segurança, de você ir no restaurante ter liberdade, não ter que ficar usando aquela cola ou corega, né? Você vai conseguir comer com qualidade, você vai estar com a autoestima elevada, né? Porque às vezes eu falo assim, né? Eu brinco com as mulheres que vão no consultório, tem gente que vai fazer lipoaspiração, É. que é um procedimento... Silicone, todo mundo põe silicone É, e tudo bem. ninguém fala da dor, do BO que é do pós-operatório, né? E do implante a pessoa fica com medo. E quando quem faz fala, nossa, foi só isso, doutor. Ah, Né? Teve o caso da Gisele, que eu comentei hoje com a paciente, eu lembrei que tava vendo a foto do caso dela. Ela dormiu na cirurgia, gente. Ela dormiu, cara. é. Eu cheguei na sala e falei, mas Gi, você tá... Ela tava dormindo, assim, sabe? Super tranquila, né? Confiante que ia dar certo, confia em mim, confia na minha equipe. E foi engraçado, né? Ela tava dormindo, gente. E tem uma coisa, um exemplo que eu gostaria de dar aqui, que eu acho que é o que se encaixa na gente, né? Apesar de eu usar óculos aqui, né? Vou tirar aqui até. Eu não tenho quase grau nenhum mais, né? Eu uso só porque, assim, eu fico assim, sabe? Pra ler de perto. Mas eu e o Márcio, nós fomos pessoas que desde criança a gente foi contemplado com óculos, né? Coincidência, né? A gente não se conhecia desde essa época, mas eu comecei a usar óculos com 8 anos. E o Márcio, tem foto dele com 3 anos já usando óculos. E quando eu tinha. Aí a gente passou a usar lente de contato, que é um saco, pelo menos eu não me adaptava muito bem. Quando eu tinha uns, acho que 22 anos, meu avô foi operado da catarata e eu fui acompanhá-lo numa consulta, né? E eu perguntei pro oftalmo, eu falei, olha, você acha que eu posso operar da miopia? E na época eu tinha 5 graus de miopia, e assim, 5 graus de miopia, para uma pessoa que a vida toda usou óculos e tal, você convive com aquilo, você não é feliz com aquilo, mas você aceita, né? Fazer o quê? Tem que usar óculos, tem que usar lente e tudo mais. E, e eu não me adaptava à lente, né? Eu sofria, assim, eu tive vários problemas de irritação no olho e tudo mais. Meu pai usa lente, minha irmã usa lente, eles vivem melhor até. Assim, meu pai se adaptou muito bem. E na época, assim, a gente tinha que usar uns óculos meio fundo de garrafa, sabe? Tipo, não tinha uns óculos, umas lentes boas igual tem hoje em dia, né? E aí o que aconteceu? O médico falou, você é nova, mas vamos tentar te operar. E eu fiz uma cirurgia laser, né? Isso tem 12 anos. E eu falo pra todo mundo, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, pra mim, sabe? Foi ter feito essa cirurgia. É uma libertação que eu acordei assim, né? Depois eu falei, caramba, porque eu acordava, eu punha a mão assim no criado mudo, pegava o óculos, colocava o óculos. Ou a gente tá no nosso quarto, a gente consegue se virar um pouco. Aí eu fiz essa cirurgia e depois eu falei, caramba, né? Graças a Deus eu fiz, né? Eu fiz nova, deu tudo certo. Hoje em dia eu uso esse óculos aqui só quando eu vou ler, porque realmente eu consigo dirigir no escuro, eu consigo ficar muito bem sem ele. E aí depois de um tempo eu comecei a tentar convencer o Márcio a fazer, né? Porque ele usava também e tal, e ele demorou um pouquinho, o caso dele era mais complicado, ele tinha um grau mais alto. Assim, alguns médicos não queriam operá-lo, e aí ele achou uma equipe que, enfim, ele conseguiu, que deve ter o quê? Mais ou menos uns 6 anos, né? Foi quando a gente casou, mais Foi ou um menos. pouco antes do nosso casamento. E aí ele operou, né? Então a gente fala pra todo mundo. Todo mundo fica, eu tenho medo de operar da vista. Eu falo, opera. Porque é uma libertação tão grande, você acordar, abrir o olho e já enxergar com clareza, né? Fora que o gasto que você tem, assim, eu ainda fiz pelo plano. Você também, né? Mas tem gente que tem que pagar. Mas vale a pena, gente. Porque o que você gasta com óculos, com lente? Aí você usa lente, você tem que comprar bactericida, tem que comprar soro. Aí a lente dá problema, aí rasga, aí você compra outra. Enfim, é uma encheção de saco. Aí você vai entrar na piscina, você vai na praia, aí aquele negócio fica. Então, assim, é uma libertação tão grande. E a gente compara isso, né? Às vezes o paciente fala, você não sabe o que é usar uma dentadura. Mas eu falo assim, mas você não sabe o que é uma vida inteira usando óculos. O Márcio, com 3 anos, imagina ter 3 anos de idade, ter que usar óculos já, gente. E assim, a gente tem essa noção, a gente passou por isso, e a gente vê o quanto foi, pra gente foi muito libertador, né? A gente parar de usar óculos, né? E hoje eu uso só pra fazer graça aqui, só quando eu uso pra atender, e tudo bem.
tá bom? Então, assim, todo mundo tem uma coisa que te incomoda, né? Eu acho que, assim, às vezes as mulheres falam, poxa, eu queria tanto fazer, sei lá, lipo. Então, assim, se esse é seu sonho, né? Se isso vai te fazer feliz, se isso vai te trazer qualidade, corre atrás do seu sonho, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente tá aqui, assim, que a gente... Até tô com essa camiseta aqui, gente. Mas sorriso, saúde, estética, função, tá? É tudo isso envolvido, tá bom? Então, eu espero que a gente tenha ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas, tá? E a gente tá aqui à disposição. Qualquer coisa, mandem dúvidas aqui no direct pra gente, tá? E estamos aqui à disposição mesmo para trocar uma ideia, para conversar, para ajudar vocês que estão nessa situação aí, tá bom? Bom, é isso aí. A gente tem quase 1 hora de live, a gente tem que encerrar. Mas o recado seria esse, tá, gente? É para que vocês se permitam se presentear, né, com um tratamento legal, digno. E a gente não merece mais ou menos, sabe? A gente não merece uma vida ruim, né? A gente tem que buscar soluções, a gente tem que buscar melhorias, valorizar a nossa autoestima. Esse ano é um ano de 2020 que foi muito turbulento para todo mundo, né? Inclusive para a gente, mas nós temos que trabalhar esse lado mais humano, esse lado de melhorar a qualidade de vida de vocês, e a gente pode e deve. Então, vocês devem se presentear sim, pois vocês merecem uma vida digna, uma vida muito boa, tá bom? Esse era o recadinho. Você tá fuçando aí, meu. Então, obrigado, gente, pela atenção. Espero ter esclarecido as dúvidas. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Valeu. Valeu.